coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aleluia. Porque Deus se une agora à sua família. Esquece um pouquinho, não vamos comer agora não, porque a hora do culto é hora de adoração. É hora de ouvirmos a palavra de Deus. Porque pela fé, a fé, ela só aumenta se você ouvir a palavra de Deus. Amém. E você se prepara para receber algo do Senhor esta noite. Amém. Você vai receber uma unção especial nesta Amém. noite. Glória a Deus. Amém. Ai, que bom Aleluia. saber que você está aí nos ouvindo. Josias, tenho muita saudade de você, sua esposa, sua filha. Que Deus continue abençoando a todos que estão aqui conosco. Amém. Pastor Alcenito, todos que estão. Amém. Eu me alegro, porque eu sei que Graças a através Deus. disso tem alguém orando por nós. Amém? Então, querido, nós hoje vamos falar sobre a unção. A unção de Deus. Nós vamos fazer uma pergunta. O que é que faz a unção? Você sabe? Então vamos estudar. Se tiver uma caneta, escreva, porque é muito bom você guardar isso. A unção purifica. A unção corrige. A unção melhora. A unção influencia com palavras afetivas. A unção investe em dignidade, doçura de expressão e autoridade que comove, que promove a cura e cura os enfermos. Eu vou citar alguns versículos daqui que falam sobre a unção. Se vocês quiserem anotar, é uma bênção. Por exemplo, no Salmo 23, 7 nós lemos: o teu Deus te ungiu com óleo. Salmo 23, 5 que diz: unge a minha cabeça com óleo. O salmista pede ao Senhor: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que maravilha! O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Fala sobre Jesus no Salmo 45, 7. O Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. Está em Isaías 51 e Lucas 4, 18. Ele unge os enfermos. Marcos 6, 13. Estou falando assim para vocês lembrarem dos textos da Bíblia que falam sobre a unção. O corpo de Jesus foi ungido. Está em Marcos 14, 8. Unge os olhos com colírios para que vejas. Em Apocalipse 3,18, quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, que ela tinha fama porque vendia um colírio muito bom, mas o Senhor disse que ela estava cega, muda, surda. Então o Senhor fala: unge os olhos com o colírio do Senhor que nos faz ver. Unge os teus olhos com o colírio do Espírito Santo para que você possa ver a glória do Senhor. E nós temos muitos outros versículos que poderíamos também citar aqui. Mas vamos continuar. Em 2 Reis 4, 1, conta uma história que eu sempre fiquei impressionada com essa história. Tremenda essa história. E eu preciso crer no poder de Deus para que eu possa receber aquilo que esta mulher recebeu. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: prestem atenção, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temias ao Senhor. Veio o credor e a leva e quer levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que você tem em casa. E ela disse:
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos parar aqui. Eu estou vendo aqui uma mulher que dependia do seu marido, uma mulher que era sujeita ao seu esposo, uma mulher que tinha um companheiro, um amigo do seu lado, que ajudava em tudo, pagava suas contas, assim como a Bíblia fala que o homem tem que sustentar a sua casa. E aquela mulher, ela dependia do seu marido. Mas de repente o seu marido morreu, e agora? Como vai ser a minha vida? Eu não tenho mais ninguém para depender. Talvez você esteja preocupada com alguma coisa. Você perdeu o seu emprego. Você confiava nesse emprego. Sabia que ele podia te dar um bom dinheiro. Sabia que você poderia ser aposentada com bom dinheiro. E agora acabou esse emprego. Em quem você vai confiar? Em quem você vai esperar? E eu quero te falar nesta noite que tem alguém muito importante que está vendo a sua dor, a sua preocupação. Esta mulher, ela ia perder os seus 2 filhos e iam ser escravos, porque ela devia. Todo mundo tem suas dívidas de aluguel, de luz, de telefone, de tudo. E aqueles credores iam buscar os seus filhos para ser escravos. Mas ela lembrou que o marido dela era um homem fiel. Ela lembrou que ele temia Deus e ela foi procurar o homem que poderia ajudá-la. E Eliseu lhe disse, Eliseu aqui é figura de Jesus, que eu hei de te fazer. Declara-lhe o que você tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Oh, queridos amigos, o que é uma botija de azeite? O que pode servir uma botija de azeite? Falando materialmente, ah, pastora, só serve para temperar uma salada. Mas eu quero te falar, eu já expliquei o que é unção, o óleo significa unção, a unção do Senhor que quebra o jugo. Que maravilha a unção do Senhor! Despedaça o jugo. E nós vamos ver, tua serva não tem nada, só uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Mas um detalhe, o vaso tem que ser vazio. Não precisa ser poucos. Que você puder, você arranja esse vaso. Se fosse eu, se fosse você, poderia pensar, mas o que eu vou fazer com vasos vazios se eu não tenho dinheiro nenhum? Se eu não tenho como pagar os meus credores? Se eu não tenho como comprar as coisas para dentro de casa? Mas a melhor coisa que tem, irmãos, é obedecer. Quanto mais Eliseu, profeta de Deus, um homem ungido por Deus, que é a figura de Jesus no Velho Testamento. Então ele disse, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Vamos prestar atenção. Vamos lembrar de uma coisa, essa mulher tem o significado da igreja. E os filhos são os discípulos. Preste atenção no que eu falo agora, que depois eu vou explicar sobre isso. Os filhos significavam os discípulos, as pessoas que nós ganhamos para o Senhor Jesus.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E os seus filhos lhe traziam os vasos e ela os enchia. Quem que trazia os vasos para a igreja? Quem que trazia as vidas para a igreja? Eram os seus filhos, os seus discípulos. Vamos ver a história como se fosse a igreja e os discípulos. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Sabe o que aconteceu? O azeite acabou. O azeite acabou. Então ela o fez saber ao homem de Deus e disse: irmãos, antes de falar o restante, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando como Deus é tremendo, maravilhoso. A Bíblia tem significado para tudo. A Bíblia, ela mesmo se explica. Quando não houver mais vaso nenhum, o azeite vai acabar. E na vida espiritual eu quero dizer, ó igreja do Senhor, nós que somos a igreja, temos que trazer vidas que estão vazias, sem fé, sem esperança, vidas que precisam ser cheias do Espírito Santo para poder viver o resto da sua vida. E eu quero te dizer, igreja, quando não tiver mais um homem na face da terra, quando não tiver mais uma vida na face da terra, esse azeite vai acabar. Enquanto tiver vida, enquanto tiver pessoas que precisam do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que depois que todo mundo conhecer o Evangelho, Jesus voltaria. E quando não tiver mais ninguém, o azeite vai terminar. Enquanto tem azeite, vamos levar vidas para Jesus. Quantas vidas estão chorando agora? Quantas vidas que não têm esperança? Quantas vidas que perdeu a sua família? Quantas vidas que estão sem emprego? Quantas vidas passando horrores nesse tempo? Eu quero te dizer, você que é discípulo do Senhor Jesus, você que já tem a unção do Senhor, vamos procurar com os nossos vizinhos, com aqueles que nos cercam, vidas, e levar para a igreja, para que através da igreja, onde Deus atua com liberdade, porque a igreja é o corpo de Cristo, ali elas vão receber azeite, ali elas vão receber unção. E a Bíblia diz que o profeta falou para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. Irmãos, enquanto você trabalha para Jesus, Jesus trabalha para você. Vivei do resto. Enquanto você estiver trazendo vaso, enquanto o azeite está ali, você vai ter para comer, você vai ter para viver, porque a unção quebra o jugo, porque a unção do Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas, o Senhor te ungiu para você visitar os enfermos, curar os enfermos. A Bíblia diz: se tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, unge sobre ele e a enfermidade vai sair, porque muito pode a unção, muito pode a oração ungida do justo. Amém. Aqui
maravilha que é o poder de Deus que nos usa. Amém. Nós que não somos nada. Mas a unção faz a diferença. A unção faz a diferença. Muitas vezes nós não vemos o que o Senhor faz através de nós. Uma vez eu estava numa casa, lá em São Gonçalo, visitando uma família. E o chefe da casa tinha um problema de coluna terrível. Já não sabia mais o que fazer. Eles tinham muito dinheiro. Ele estava fazendo os melhores tratamentos. E ele não ficava boa daquela coluna. Nós oramos sobre ele porque a palavra diz para nós orarmos sobre os enfermos. Fui embora. Não soube mais notícia. Quando chegou um dia, me chamaram para ir lá orar. Porque eles estavam fazendo um culto de ação de graças. Irmãos, quando eu cheguei lá, ele falou comigo: minha irmã, desde o dia que a irmã fez aquela oração, nunca mais eu tive mais nada na coluna. E a prova foi que eu levei uma queda muito alta. Mesmo com essa queda, a minha coluna não doeu, não aconteceu nada. Irmãos, eu fiquei espantada, porque eu sei que eu não tenho nada, mas eu quero te dizer que desde o instante que o Senhor te unge com esta unção, eu vim para te dar vida abundante. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que é o Senhor que faz todas as coisas, mas Ele precisa de você como instrumentos nas mãos dEle. Ore com fé, você vai ver Deus atuar. E aquela mulher, ela viu o poder de Deus. Ela viu o poder de Deus. Irmãos, o que eu fico mais impressionada, até eu brincando, escrevi no papel assim: a unção garante a sua aposentadoria. A unção te dá prosperidade. Prosperidade é você ter tudo que você precisa. Não é você ser rica, mas você ter tudo que precisa. E esse óleo que o Senhor vai te ungir nesta noite, você que ainda não foi ungido com este óleo, vai te garantir para o resto da tua vida, porque Deus é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia. Querida, onde está a sua esperança? Ah, pastora, eu conheço aí um candidato que ele me deu a esperança de me ajudar. Ah, pastor, eu tenho um médico muito bom. Ah, pastor, eu tenho condições financeiras para passar por tudo isso que está acontecendo. Eu quero te dizer que você não tem nada. A única coisa que você pode ter e garantir o teu futuro é a tua confiança em Deus. É a unção do Senhor sobre a tua vida. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de óleo. E se você tem um pouquinho de óleo, você tem tudo. Ele já te deu a unção. Vai atrás de vidas que precisam se encher da glória de Deus. Vai atrás de vida para orar e elas serem curadas. Vai atrás de vidas que precisam de amor, de carinho, de atenção. Vai atrás de vidas. Vai falar de Jesus, porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo que você tem na sua casa. Deus vai fazer coisas tremendas, mas os vasos precisam estar vazios.
eles só podem serem cheios se estiverem vazios. E agora, o que diz o profeta para ela? Ele diz para você: fecha a porta. Observa no capítulo 4, versículo 5b, que diz assim: e ele e seus filhos traziam os vasos, vidas vazias que não tem o Senhor, que precisa desse azeite. E ela, a mãe, como eu já falei, a igreja os enchia. E ela disse: traga ainda mais um vaso. É tão gostoso ver o Senhor enchendo os vasos. Já tinha muitos, mas a igreja queria mais. Aquela mãe dizia: traga mais um. Os filhos disseram: acabaram os vasos. Então, vende, paga suas dívidas e viva do resto. Irmãos, eu fiquei pensando, vende o azeite. Eu fiquei pensando nas 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Ela não buscava sempre o azeite. Elas compravam, as loucas, o azeite acabava e ela não providenciava mais. E eu quero te dizer, filho de Deus, discípulos do Senhor, você precisa estar preparado para a vinda de Cristo. Esse azeite não pode faltar na sua vida. Aquelas loucas, na hora que ouviu o som da trombeta, faltava azeite. E as prudentes tinham azeite em reserva. Você precisa ser como as virgens, prudente. Não falte azeite sobre a tua cabeça. Você tem que estar sempre enchendo a sua vida dessa unção, desse azeite que te sustenta e te faz fiel até a vinda de Jesus. Quando eu penso naquelas 5 loucas, ela era virgem com as outras, significa não se contaminou com o mundo. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 dormiram, cochilaram, todas elas. Mas na hora que a trombeta tocou, só 5 pôde subir porque tinha azeite. As outras ficaram chorando. Abre-nos a porta, por favor. Abre-nos a porta. Mas a porta já estava fechada. Você aceitou Jesus. Você creu nele. Você recebeu perdão para os seus pecados. Você recebeu de Deus força para prosseguir. Mas a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não pode parar de encher o seu vaso. Você tem que buscar o Senhor. Este óleo da unção, ele não pode faltar. Ele não pode faltar na sua vida. Ele não pode faltar na sua casa. Ele não pode faltar na sua família. O Senhor te diz nesta noite: prepara para você nunca perder essa unção. Amém, Jesus. Meu Deus.
Unja a minha cabeça com óleo, Senhor. Sabe por quê que Davi ungia a cabeça das ovelhas? É porque no verão tinha muita mosca varejeira. E se essa mosca pousasse nelas, elas poderiam até ficar meia louca. Atingia muita coisa nas ovelhas. Então o pastor ungia as ovelhas com óleo, porque quando a mosca viesse pousar, não ficaria. E eu quero te dizer que é por isso que nossa cabeça tem que estar ungida com óleo. Para quando o inimigo quiser colocar coisa ruim na sua cabeça, através de amigos, através de quem quer que seja, você está com a cabeça ungida e não vai pegar nada. A unção quebra o jugo. Glória a Deus. Você precisa dessa unção, meu irmão. Essa unção te dá prosperidade. Essa unção te dá saúde. Esta unção te dá poder. Esta unção te dá autoridade. Essa unção te dá alegria. Esta unção te sara. Hoje Deus quer te ungir. Amém. Encher a sua vida. Glória a Deus. Que estão sofrendo. Traga para a igreja. Amém. E você verá que Deus te ungiu para pregar boas novas. Amém. Aleluia. Eu quero orar por você. Em mim não tem poder, mas eu quero te dizer que a palavra há poder. E eu quero pedir ao Senhor para encher a sua vida, o seu cálice transbordar desta unção. Ao Salmo 133 diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que corre sobre a barba de Arão. Vem, Senhor, encher os nossos vasos, transborda o nosso cálice. Eu quero orar por você. Amém. Nós estamos começando um novo tempo. Nós estamos começando novos cultos na igreja. Amanhã vai ser o terceiro culto que nós teremos. Eu quero te pedir, leva um vaso vazio. Leva um vaso vazio. Ou fala do teu amor para este vaso vazio. Ora por essa pessoa que está perto de você e que está te pedindo, quase que clamando: eu preciso desse óleo. Amém. Deus vai te ungir hoje. Deus vai te ungir. Não para você ser ungido hoje e amanhã não ter mais nada porque não procura unção. Mas Ele vai te ungir para você estar sempre enchendo o teu vaso desta unção. Para que você não seja como as loucas. Jesus voltou e não tinha azeite, não tinha óleo sobre elas, suficiente para subir. Aleluia. Estou muito preocupada com a igreja. Estou muito preocupada com o corpo de Cristo. Eu estou muito preocupada. Porque Jesus pode vir a qualquer hora. Se não vier como voltando para buscar a igreja, Ele pode vir a qualquer hora nos buscar. Estava vendo na internet que na Itália o pastor foi retornar o culto na igreja. E a surpresa que ele teve: quase todos os bancos só tinha fotos de pessoas que tinham falecido. Quando que aquele pastor poderia pensar que a metade da igreja dele ia morrer com esse vírus? Irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
ungiu para pregar boas novas. Amém. O Senhor te ungiu Glória a para que você tire as tristezas das pessoas através do poder e da unção dele. O Senhor te ungiu para tirar as pessoas que estão com o espírito angustiado da alegria. O Senhor te ungiu para pregar boas novas. Ah, Senhor, estamos diante de Ti, sentindo este tão grande amor. Amém. Pai, essa unção, Pai, essa unção não pode sair de nós. Glória a Deus. Essa unção não pode parar Amém, Jesus. na igreja. Pai, que vidas sejam tocadas por Ti, Pai. E que vidas sejam salvas por Ti. O Senhor pode a qualquer momento vir nos buscar, Pai. É verdade. Por misericórdia, não deixa faltar o óleo sobre a nossa cabeça, Pai. Nem sobre nós, Pai. Que não vamos parar de falar do Teu amor. Que não vamos parar de trazer vidas para Jesus. Pai, nos ajuda, Pai. Pai, eu te peço, derrama essa unção sobre o Teu povo, Aleluia. sobre a Tua igreja, Pai. Glória a Deus. A igreja mundial, Pai. Aleluia, Jesus. Que nós possamos pensar nas coisas lá de cima, que se aproxima, Amém. que é o reino de Deus. Amém. Que possamos fazer a obra do Senhor com amor e com unção. Glória a Pai, Deus. eu abençoo este povo que nos ouve. Eu abençoo a todos aqueles que são crentes, que não são, que são católicos, que seja, não interessa a religião, interessa o Deus vivo dentro de você, interessa que este óleo vai ser derramado na sua vida nesta noite, porque eu creio e eu estou orando em nome de Jesus.